PUC Minas realiza a 30ª Jornada de Biologia. Festival de Comunicação e Artes traz intervenções culturais para a universidade. Situação das Farc e governo colombiano é tema de debate em todo o mundo. No estúdio, recebemos um professor de Relações Internacionais para comentar a situação dos nossos vizinhos sul-americanos. Hoje é segunda-feira, 10 de outubro. Está no ar o Espaço PUC. Você por dentro do que acontece na universidade. Olá, boa tarde! A PUC Minas adere durante todo o mês às campanhas do movimento Outubro Rosa. Ao longo de todo o mês de outubro, as fachadas de todos os campi e unidades da PUC foram iluminadas com luz rosa, estimulando a realização de exames preventivos contra o câncer de mama. O movimento foi criado nos Estados Unidos e hoje é conhecido no mundo todo. Ele chegou aqui no Brasil em 2008 e, desde então, cartões postais como o Cristo Redentor e vários palácios governamentais são iluminados em apoio à campanha. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a OMS, o câncer de mama é o que mais mata no Brasil e o segundo tipo mais frequente no mundo. A demora no diagnóstico reduz as chances de cura para 30%, mas se detectada no estágio inicial, elas chegam a 90%. Você confere agora outros destaques no quadro Agenda PUC. Maior modelo intercolegial das Nações Unidas na América Latina, a 17ª edição do Miniono vai ser realizada de quarta a sábado no Campus Coração Eucarístico. A simulação conta com alunos e professores do ensino médio de vários estados do Brasil, além de alunos de graduação da PUC Minas dos cursos de Relações Internacionais, Jornalismo, Publicidade e Propaganda e Psicologia. A iniciativa é do Departamento de Relações Internacionais e tem como objetivo levar temas internacionais para alunos do ensino médio, por meio de simulações de debates da ONU. Mais informações pelo site ri.pucminas.br/miniono e e-mail miniono@pucminas.br ou pelo telefone 3319 4527. Estão abertas até o próximo dia 23 as inscrições gratuitas para o Programa de Capacitação de Estudantes Students for Business, ofertado pelo MIC PUC Minas. Podem participar estudantes regularmente matriculados no ensino médio e técnico, superior ou pós-graduação. A primeira etapa está prevista para o dia 27 de outubro. O objetivo do programa é conectar novos profissionais que buscam uma oportunidade no mercado com empresas de demanda de mão de obra qualificada. Para mais informações, acesse s2bminas.com.br. E a PUC Minas Virtual também está com inscrições abertas até o próximo dia 19 para os cursos de pós-graduação à distância nas áreas de Gestão, Direito, Saúde e Informática. As especializações são realizadas totalmente à distância e os alunos comparecem ao polo de apoio presencial escolhido para a realização de provas e apresentação de trabalhos de conclusão de curso. Para inscrever, é só acessar o site pucminas.br/virtual. Mais informações pelo telefone 3319-4444. A PUC Minas promoveu, na última semana, a 30ª Jornada de Biologia. Neste ano, o encontro teve como tema Casa Comum, Nossa Responsabilidade. E você confere agora mais detalhes do evento com a Ana Paula Pimenta. A Jornada da Biologia acontece todos os anos, promovido pelo curso de Ciências Biológicas da PUC Minas. Houve também nesse ano a inauguração do Complexo Sustentável. Aqui, crianças, idosos e toda a comunidade externa da universidade também pode participar. Esse ano agora tem esse espaço que está inaugurando, é muito importante, justamente para integralizar com a sociedade, para a gente mostrar a importância do cuidado com o meio ambiente, do cuidado que a gente tem com a biodiversidade e que isso não restringe somente a pessoal da biologia, e sim, na verdade, a toda a universidade. Por isso que esse espaço aqui é um espaço aberto. Eu acho que sim, qualquer pessoa que puder vir, conhecer, isso vai ser maravilhoso. A gente está inaugurando aqui alguns espaços sustentáveis que a gente estruturou com alguns parceiros que a gente tem.
a Pró-Reitoria de Infraestrutura, a Pró-Reitoria de Extensão e outros tantos. Como a gente pode ver aqui, a gente tem um sistema de captação de água de chuva, uma horta, uma composteira, uma sementeira para produção de mudas nativas e de hortaliças. E ali ao lado tem um jardim sensorial que a gente criou para trabalhar com pessoas com deficiência, idosos, crianças, qualquer tipo de público que tenha interesse. A jornada de biologia esse ano, o tema central é Casa Comum, Nossa Responsabilidade, que é a temática da campanha da Fraternidade 2016, que tem muito a ver com a publicação Laudato Si do Papa Francisco. E a campanha da Fraternidade 2016 trata muito da questão do saneamento básico, entendendo que a casa comum e as várias corresponsabilidades envolvidas com isso. Então a gente trouxe essa temática para dentro da 30ª Jornada de Biologia. É uma data super comemorativa, que são 30 anos já de evento. Então ela abrange várias outras questões. Questão de sustentabilidade, questão de proteção ao meio ambiente, conservação e tudo relacionado a isso. São 5 dias, palestras, mesas redondas, cursos que são oferecidos relacionados à temática ou não. A gente vai tratar de questões centrais também, que são mais faladas, como a tragédia de Mariana, dengue, zika e chikungunya, que a gente vê em todo canto aí falando na mídia. Então a gente vai abordar essas questões também, sempre trazendo um pouco do viés da nossa casa comum e da responsabilidade que cada um tem para mantê-la assim, por muitos anos, né? E para participar dessas palestras, dos seminários, como é que faz? Tem que ser do curso de biologia, qualquer um pode ir? Não, as palestras são abertas, mediante inscrição, que é feita pelo site, e pode fazer desde já, pode entrar no site da jornada. No próprio site da PUC tem informações sobre isso que você pode encontrar. Então qualquer aluno de qualquer área, qualquer profissional, comunidade externa, pode participar do evento, está super convidada. As palestras ocorrem no período da tarde e os cursos de manhã e à noite. Então quem tiver interesse pode participar e está super convidado. Todos os anos, a Faculdade de Comunicação e Artes promove um festival cultural com intervenções dos mais variados tipos para os mais variados gostos. É o Fica 13. Durante 2 dias, os alunos têm a oportunidade de conhecer iniciativas e práticas que, direta ou indiretamente, fazem alguma diferença na sua formação profissional. E eu e a Giovana fomos até lá mostrar um pouco do festival para vocês. Veja só. O Fica 13 é o Festival de Comunicação e Artes da PUC Coração Eucarístico e acontece todo o segundo semestre do ano letivo. Esse festival é muito aguardado tanto por professores quanto pelos alunos e conta com atividades que acontecem dentro e fora de sala de aula. Além disso, se o pessoal quiser se descontrair ou até mesmo dar uma descansada, o Fica 13 proporcionou uma sala como espaço de descanso. Ela conta com exposições de fotografia, simulador de videogame e até mesmo um telão. Com muita arte, dança, debates, música e diversidade, o Fica 13 trouxe, além de conhecimento, uma vivência diferenciada para os alunos. Lucas e Isabela são estudantes de cinema e essa não é a primeira vez que participam do festival. Ano passado, a dupla foi responsável pela instalação audiovisual e nesta edição fizeram uma importante denúncia. Essa videoinstalação que está aqui atrás de nós se chama Rio Interrompido. É uma videoinstalação que a gente fez para tentar denunciar e resgatar um pouco a condição do Rio São Francisco na cidade de Lagoa da Prata. O Rio São Francisco, quando passa por Lagoa da Prata, ele se afronta com a ação de uma usina de cana-de-açúcar que assoreia e que retalha o rio inteiro de diversas formas. Eu nasci na cidade de Lagoa da Prata, cresci vendo esses impactos ambientais na cidade e eu resolvi fazer essa obra muito para a gente trazer à tona este assunto que ainda não é discutido na cidade, as pessoas são muito passivas com os fatos que acontecem lá. A gente viu no Fica 13 uma oportunidade para poder expor esse trabalho, para poder fazer uma experimentação com o público, assim, é um processo de investigação que a Isabela já vem tendo há algum tempo. Ela queria tentar fazer uma prévia dessa obra mesmo, uma experimentação dela para sentir como que ia ser o contato com o público, o que ia ser quais iam ser as impressões e recolher um pouco desses depoimentos, assim, tem sido muito bom. Juliana Guzman, voluntária do festival, comentou a importância dos alunos na construção do evento e a relevância que ele tem na sua formação acadêmica e pessoal. Eu estou participando da organização como membro do DA. A gente fez uma comissão na gestão para ajudar especificamente no Fica 13. A gente ajudou a construir
o Fica 13, né? Como sempre, todas as gestões do DEA, as últimas gestões, também tiveram uma participação muito grande e a gente quis continuar com essa parceria porque a gente entende que o Fica 13 é o evento mais importante que tem no curso hoje. Basicamente, a gente ajuda no que tiver para fazer, assim, tá precisando de ajuda em qualquer lugar a gente está indo e não para de ter trabalho, que o Fica 13 é meio frenético, tem coisa o tempo todo acontecendo, então a gente ajuda agora a fazer tudo que tiver para fazer, a gente está ajudando. E como estudante de jornalismo, qual que é o ganho dessa experiência? Olha, eu acho que não é nem como estudante de jornalismo, é como pessoa, como estudante de comunicação. Eu acho que o Fica 13 é uma oportunidade para a gente deslocar o olhar e entender outras práticas e questões sociais em um outro contexto, né? Assim, não só na sala de aula, mas perceber essas questões em uma manifestação artística, em uma fotografia, em uma dança, em uma fala. Então, acho que o Fica 13 amplia assim, as possibilidades de percepção do mundo mesmo. O Espaço PUC vai agora para um rápido intervalo. No próximo bloco, vamos entender um pouco mais sobre a atual situação da Colômbia, envolvendo o governo e as Farc, que influenciou até mesmo no Prêmio Nobel da Paz neste ano. E no estúdio, vamos conversar com o professor Jorge Lasmar, que vai dar mais detalhes sobre esse delicado contexto do nosso país vizinho. A gente volta já, não saia daí. O Espaço PUC está de volta. O Prêmio Nobel da Paz deste ano foi para o presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos. O político desempenhou um papel importante na tentativa de negociar com o grupo guerrilheiro das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. Veja só. O conflito entre governo colombiano e as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, as Farc, dura há mais de 50 anos. Essa guerra civil é a mais antiga da América Latina e já deixou mais de 200 mil mortos, além de ser a responsável pelo deslocamento de quase 7 milhões de pessoas. O atual presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos, propôs um acordo de paz com as Farc e apostou em um referendo para deixar a população decidir se o acordo seria firmado ou não. Os principais pontos previam um cessar-fogo bilateral, o desarmamento das Farc, combate às condutas criminais que ameaçassem o estabelecimento da paz, entre outros. Nas urnas, a população votou contra o acordo com cerca de 50% dos votos. Mesmo não sendo bem-sucedido no país, a tentativa do acordo rendeu a Santos o Prêmio Nobel da Paz de 2016, anunciado na última sexta-feira, dias após a votação do referendo. Bom, e para falar um pouco mais sobre a atual situação da Colômbia, recebemos hoje no estúdio o Jorge Lasmar, que é professor de Relações Internacionais aqui da PUC. Boa tarde, professor. Seja bem-vindo ao Espaço PUC. Bom, e para começar esse assunto, eu queria que o senhor explicasse para a gente o que exatamente são as Farc. As Farc, né, são as Forças Armadas Revolucionárias Colombianas, são um grupo ligado à esquerda, ao movimento marxista, que surgiu na década de 64, surgiu no ano de 64, com o intuito de lutar contra a opressão e injustiça na Colômbia. É um grupo que é formado principalmente de bases, principalmente rurais, né, e de classes trabalhadoras. Bom, e em todos esses anos de guerra, né, são cerca de 50 anos, essa seria a tentativa do presidente da Colômbia, seria a tentativa mais bem-sucedida de promover a paz no país? Bem, nós precisamos esperar para ver o que vai acontecer agora que foi votado o contrário, mas com certeza essa foi uma das iniciativas que mais apontou e mais se aproximou do fim de um conflito. Bom, e o referendo popular votou contra o acordo, né? A que você atribui esse fato? Essa votação foi uma surpresa. Na verdade, as pesquisas anteriores apontavam que o sim iria ganhar, né? Os votos favoráveis ao acordo iriam ganhar, então foi realmente uma grande surpresa. Mas tem alguns elementos interessantes. O primeiro elemento é o baixo número de pessoas que votaram. Foram em torno de 38%, considerado extremamente baixo, o que nos leva a pensar em alguma coisa parecida com o que aconteceu na Inglaterra, de que os eleitores já deram por certo a vitória do sim e acabaram não comparecendo. Um outro fator é a insatisfação de vítimas de grupos que sofreram com a guerra e que acharam que o acordo era extremamente
leve, principalmente quanto à pena que seria aplicado aos guerrilheiros. Professor, como que o senhor imagina o posicionamento do governo colombiano frente a essa reação da população? O governo se posicionou de uma maneira muito forte anteriormente, dizendo que não existia um plano B. Ele jogou com a expectativa do tudo ou nada. E agora que o não veio, ele vai ter que reformular a sua posição. Quem saiu fortalecido, na verdade, foi a oposição do Grupo Não, o ex-presidente Fernando Uribe, que também tem um apoio popular, inclusive, maior do que o do próprio presidente Santos. Porém, eu acredito que com o Prêmio Nobel da Paz, o que para mim está por trás da motivação política é exatamente tentar dizer que o processo de paz em si ainda não se encerrou, que essa proposta específica teria sido rejeitada, mas que não excluiria outras propostas de acordo. Então, com certeza, o governo agora vai tentar reformular essas propostas e conseguir o apoio dessa parcela do não, que apoia o acordo, mas não dessa forma. O governo pode trabalhar com alguma campanha para mudar esse pensamento da população? Com certeza, eles devem ingressar num debate político para tentar convencer essa população. É muito interessante porque as parcelas que votaram não foram exatamente as parcelas que não votaram para o presidente Santos ou que já saíram das zonas de conflito. As populações da zona atual de conflito, quase todas votaram a favor do acordo de paz. Bom, e mesmo com o referendo sendo contra o acordo, essa ideia do Santos permitiu a ele ganhar o Prêmio Nobel da Paz de 2016. Como que a comunidade internacional enxerga o presidente da Colômbia? A comunidade internacional já via com muito bons olhos esse movimento. Na verdade, a União Europeia possui um orçamento voltado para esse processo de paz. Eles têm doado dinheiro para essa iniciativa, um processo que já vem com 4 anos de negociação. E se esperava fortemente, o próprio secretário-geral das Nações Unidas se posicionou nesse sentido, se esperava que se chegasse a um acordo. Então, a sociedade internacional tem se colocado favorável à promoção do Prêmio Nobel, exatamente como uma forma de indicar que a sociedade internacional continua apoiando uma solução negociada para esse conflito. Professor, o Brasil é um país referência no nosso continente. Então, o país tomou alguma posição oficial ou deveria ter tomado algum comportamento específico para enfrentar a situação? Nesse momento, até o presente momento, eu não vi nenhum posicionamento mais forte, oficial do Brasil em relação a essa matéria. Normalmente o Brasil ele tende a deixar essas questões de assunto interno a cabo dos próprios estados. Então eu acredito que talvez haja uma manifestação em torno do apoio à solução negociada em conflito, mas eu não acredito num papel mais forte do Brasil nesse processo de negociação de paz. O senhor acha que isso é talvez uma falha do governo brasileiro? Não diria que é uma falha, mas faz parte de uma visão tradicional do Itamaraty, da política externa brasileira, de tentar se manter neutro a esses conflitos internos dos estados. Bom, e esse conflito, como a gente já disse, vem acontecendo há muitos anos. Por que agora as Farc decidiram negociar com o governo colombiano? É um processo que já vem há muitos anos. Houve um desgaste muito grande, tanto por parte dos civis quanto das próprias Farc. O governo do Santos ele tem sido um governo extremamente duro no combate às próprias Farc. Esse é um dos argumentos dele, de que ele mesmo poderia negociar esse acordo, porque ninguém foi tão duro com as Farc quanto ele. Se estimam, por exemplo, que os números da Farc diminuíram de 20 mil para em torno de 7 mil soldados. Então eles também estão sob muita pressão. Então talvez isso tenha levado eles a pensarem num processo de solução na busca de uma reintegração com a sociedade colombiana. Professor, essa questão de divergência entre população e governo, ela pode ser um pouco mais trabalhada também pelo público internacional? Sim, sem dúvida. Ela vai ser trabalhada tanto pelo público internacional quanto pelo público doméstico, O problema é que o processo de paz caiu agora num limbo até que essa situação se defina, porque o acordo foi rejeitado, mas o processo em si não. Os próprios guerrilheiros da Farc já manifestaram a sua intenção de continuar negociando para um processo pacífico. Mas a verdade é que até as próximas eleições de 2018 isso deve ficar meio suspenso e a oposição deve pressionar enormemente, usar politicamente desse não. A sociedade internacional também deve pressionar para a continuidade e para os dois candidatos para que eles tentem chegar a um acordo pacífico. Bom, professor, e além do Brasil, os países vizinhos devem ou deveriam se posicionar a respeito desse assunto?
É uma questão difícil trabalhar em assuntos internos de outros países, mas ao mesmo tempo, sem dúvida nenhuma, é um conflito que tem uma escala humanitária e regional, um impacto regional muito grande. Uma das questões, por exemplo, é a relação das Farc com o tráfico de drogas, que permeia toda a região da América Latina. Outro grande problema é a questão da imigração. O conflito já gerou mais de 5 milhões de pessoas deslocadas. Então, deve haver uma mobilização, sim, sem uma intervenção, mas no sentido de se chegar ao fim do conflito de uma maneira negociada e pacífica. Bom, e o Santos, ele apostou todo o capital político nele nessa negociação. Como que você vê o futuro dele na política colombiana? O presidente Santos já enfrentava uma baixa de popularidade e, com certeza, isso vai ter um impacto. O grande vencedor desse processo, com certeza, foi a oposição na figura do ex-presidente Uribe, que saiu fortalecido. Então, seu grande papel agora vai ser exatamente trabalhar com essas pessoas que votaram no não, mas que não negaram o acordo, para tentar resgatar o seu apoio político. Bom, e com o não do referendo, como que fica esse conflito, assim, qual que é a perspectiva que a gente tem para a Colômbia? A perspectiva hoje é um pouco de limbo. Não há uma perspectiva de que o conflito volte, porque as próprias Farc já anunciaram que, mesmo não tendo sido aprovado, elas vão manter o cessar-fogos e vão estar dispostas a continuar negociando. Então isso dá um pouco de esperança, mas a questão é que quanto mais tempo se demorar e mais indefinido, maior a chance disso voltar a uma situação de conflito, ou que pessoas abandonem a Farc, mas vão para atividades legais, como sequestro, narcotráfico, etc. E esse que é um grande perigo. Bom, é isso que eu ia perguntar agora. Qual que é o futuro das Farc, então, com todo esse contexto? Os futuros da Farc vão depender muito dessa questão da reintegração da sociedade e do acordo. O que foi muito criticado foi exatamente que era um acordo bastante leniente, que as penas eram bastante brandas, principalmente para os líderes. A dificuldade é que se aumenta as penas, muito provavelmente os líderes da Farc não vão aceitar um acordo que tenha penas mais pesadas. Então, é um ponto difícil encontrar esse equilíbrio. Bom, professor, muito esclarecedora a nossa entrevista. Agradeço muito a sua presença no programa. Seja sempre bem-vindo ao Espaço PUC. Eu é que agradeço. O Espaço PUC de hoje fica por aqui. Você tem alguma sugestão ou comentário? Envie para o nosso e-mail espaçopuc@pucminas.br e acompanhe também as nossas redes sociais. A gente volta amanhã às 4h30 da tarde pela PUC TV e TV Horizonte. Esperamos por vocês. Até lá!